maravilhosa. Poderosa. Processos que fez com que ela se tornasse uma grande vencedora. Vem cá! Boa tarde, pessoal. Estou um pouco nervosa, né? Mas é normal, né? É normal. Se não tivesse nervosa, não seria eu. Então, estou aqui para falar um pouquinho de mim. Eu passei por um processo muito difícil, mas foi enriquecedor para mim. Foi enriquecedor para mim, porque eu cresci como mulher, como mãe e como profissional e na presença de Deus também. E se isso não tivesse acontecido, eu nem estaria aqui hoje. Muito menos abrindo a minha boca para falar, porque eu estou nervosa. Quer dizer, eu estava nervosa. Eu quero fazer uma coisa com vocês. Eu quero que todos fiquem de pé. Agora? E eu quero que vocês peguem e se abracem. Todos. Podem se abraçar. Se não tiver ninguém aí, abraça do mesmo jeito. Isso. Sinta o abraço. Eu quero que vocês sintam o abraço. Um abraço verdadeiro. Um abraço. Porque o abraço, ele cura. O abraço, ele transforma. O abraço, ele te encoraja. Que foi o que ele acabou de fazer comigo. O abraço, ele fez com que eu abrisse a minha boca. Foi o abraço. E eu estou aqui para falar. Quem aqui já faliu? Quem aqui já faliu? Eu acho que é a Célia, né? Eu acho que eu não descobri. Josi. Pois é. Eu falei por 4 vezes. Falei por 4 vezes. E na mesma profissão. Fazendo a mesma coisa. E aí eu disse, meu Deus, mas que propósito é esse? Eu fali novamente. Eu sou uma fracassada. Mas é assim que Satanás quer que você entenda que você é. Uma fracassada. E que você desista. Que você mude, que você faça outra coisa. Mas como eu sou teimosa e eu sou filha amada de Deus, agora eu vou me apresentar. Pode apresentar. Eu sou a Mite Sampaio. Moro lá em Novo Oriente. Né? Mãe de 3 filhos. Um de 24 anos, outro de 22 e o Moisés, que foi Deus que me mandou, também de 4 anos. Tudo homem, tudo macho. Nem uma menina mulher. Mas as noras vão ser minhas filhas, né? E aí, eu era a dona de casa, eu era a mãe, eu tomei o lugar do meu marido, eu tomei o lugar dos meus filhos. Eu me posicionei num lugar que não era meu. Por isso que eu fali. Por isso que eu abri falência. E por 4 vezes, porque eu era teimosa. Não queria escutar ninguém. Não queria ouvir ninguém, porque eu tinha razão. Eu era orgulhosa, cheia de razão. O ego lá em cima, né? E não queria dar espaço para o meu marido, ser o pai dos meus filhos, ser o meu marido e cuidar de mim. Eu que queria ser o homem da casa. Quero dizer uma coisa para vocês. O homem da casa é o homem da casa. E a mulher, ela como uma flor, ela tem que ser cuidada, podada e desabrochar, mas nos braços do seu marido. E eu, por muito tempo, eu tomei o lugar do meu esposo. E ele não me ajudava com nada. Mas de quem era a culpa? Era do meu esposo? Não, foi minha. Por que foi que eu abri falência? Foi minha. Por que foi que eu cheguei numa dívida de 100 mil reais? Por arrogância, prepotência e orgulho, porque eu dizia que eu não precisava dele para nada. E a mulher, ela precisa sim de um braço forte. A mulher, ela precisa sim de um ombro amigo. E esse ombro amigo, quando você sai da posição de filha, como a Josi falou, você passa a ser esposa, você é uma só carne com seu marido. Então tem que ser tudo de acordo com ele.
E aí eu fiz um investimento muito grande, porque eu nunca quis investir só como manicure, só como cabeleireira e maquiadora. Eu queria investir no ateliê, um ateliê de vestidos. E eu fiz um investimento de 80 mil reais em bancos. E esses 80 mil eu investi em 200 vestidos, só que foi pouco. Eu precisava comprar mais vestido. Peguei dinheiro com a agiota, foi aí onde eu me lasquei. E de repente lá vem nossa boa e velha pandemia, né, para acelerar o negócio, porque Deus, ele tem pressa. Ele tem pressa para resgatar, ele tem pressa para transformar, e ele tem pressa para mostrar que você é a pessoa que ele fez para você ser. Então essa pressa me fez eu falir a quarta vez. E agora com a dívida de mais de 100 mil. Eu digo 100 mil porque eu arredondei, mas era mais. Porque eu não fui somar com os juros do agiota, né? E aí eu passei por esse processo doloroso, comecei a culpar marido, comecei a culpar filho, o gato tinha culpa, a pandemia tinha culpa, o presidente tinha culpa. Tinha culpa de quê, minha filha? De uma situação que você tinha se colocado. Cria vergonha nessa cara. Vá assumir suas responsabilidades. Vá assumir a sua autorresponsabilidade que você não tinha. E aí Deus, desci. Eu tive que descer. Eu fui quebrada. Eu fui massacrada. Porque Deus, ele queria algo diferente comigo. Quando eu entendi isso, que eu desci. Porque para você estar na presença de Deus, você tem que descer e se humilhar verdadeiramente. Eu era uma mulher cheia de cascas, de máscaras. Eu vestia uma roupa que não era minha. Como eu estava na estante, né? Na Mulher Maravilha, voando. E aí quando eu acordei, peguei no chão. Né? Então foi isso, eu vestia uma roupa. Que eu podia tudo. Que eu sustentava a casa. Que eu pagava energia. Que eu comprava comida. Mas isso foi essa responsabilidade do meu marido que eu tinha tomado para mim. Eu não era a mulher sábia de Provérbios. Eu era a mulher tula. E aí fali, quando eu fali, que a pandemia chegou, eu entrei num turbilhão de emoções, eu entrei na tal da ansiedade. Andando para a depressão. Foi aí que Deus enviou um anjo, porque nós temos anjos aqui na terra, para nos auxiliar. O que é certo e o que é errado. E eu estava lá, num canto, chorando, largada. Não tem jeito. E Satanás dizia, tira a tua vida. É o único jeito. Se tu tirar a tua vida, teu marido não vai saber. Ninguém vai saber do que tu está passando. E aí eu olhei assim, eu disse, não, eu não aceito. Eu não aceito porque eu sou filha amada de Deus. E eu vim aqui para ser vencedora. Eu não vim aqui para ser uma perdedora. E aí a Clejane chegou lá no meu salão e disse, ei mulher, se levanta daí desse lugar que tu tá. Eu estava no deserto, no vale de ossos secos. Mas eu já estava gostando de ficar lá. Porque eu estava me vitimizando, me procrastinando e me fazendo de coitadinha. E é gostoso, tá? É gostoso. Porque você fica viciada emocionalmente. E aí quando a Clejane me puxou a orelha e me mostrou N soluções, que eu falei pra ela, antes de eu falar pro meu marido, ela foi a primeira pessoa a saber, porque eu não aguentava mais. Eu andava assim, pessoal, ó. O peso da casa, o peso dos filhos, o peso das responsabilidades que eu tinha tirado do meu esposo. E aí eu disse, Clejane, mas como é que eu vou fazer? Tá todo mundo morrendo. Ela olhou pra mim e disse, você quer vender lenço ou você quer comprar lenço? Aí eu disse, E aí ela disse, começa a seguir esse cara bem aqui. Comecei a seguir Paulo Vieira. Fiz método CIS na primeira oportunidade. E o método CIS me mostrou bloqueios que eu tinha na minha infância, que me fez chegar nessa dívida de 100 mil. Como, amigas? Como foi? A minha mãe, sem saber, ela me bloqueou. Porque ela não sabe. Ela não sabe. Porque fizeram com ela e ela foi e fez comigo. E veio uma geração de geração fazendo essas coisas acontecer. E quando eu entendi que eu tinha que perdoar minha mãe, perdoar o meu pai e me perdoar
perdoar a minha criança, porque a minha criança estava ferida, estava magoada, maltratada, e a minha criança trouxe todos os problemas para minha fase adulta. E aí, chegando na minha fase adulta, eu separei do meu marido por 2 vezes e voltei para ele de novo, porque eu sabia que eu tinha o poder de restaurar meu casamento. Mas para mim restaurar o meu casamento, eu tinha que colocar tudo no devido lugar. E o que era? Marido no lugar de marido, filho no lugar de filho e eu no lugar de esposa, dona do meu lar, que foi isso, para isso que Deus nos fez, para reinar dentro da nossa casa, para reinar dentro do nosso lar, para cuidar dos nossos filhos. Quando eu entendi isso, eu me posicionei. Tomei uma decisão, minha amiga Meire. E essa decisão mudou a minha vida. A primeira decisão que eu tomei depois do método CIS foi começar a fazer trufas para vender e comecei a fazer sanduíche natural. Na pandemia, e todo mundo olhava para mim e dizia assim, ela é ambiciosa, ela é egoísta, ninguém sabia da dívida de 100 mil. Ninguém sabia, só eu, Clejane, né? Nem meu marido sabia. Quando eu cheguei para ele, que eu contei, aí eu disse assim, você vai me ajudar a pagar? E ele disse assim, não, errado ele não tá, né? Errado ele não tá, porque se ele me ajudasse a pagar, eu poderia fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Ele foi um excelente marido, ele é um excelente marido. E aí, eu comecei a buscar, comecei a fazer mentorias, comecei a fazer os sanduíches, comecei a fazer as trufas, e misteriosamente, Célia, 30 dias eu tinha pagado a metade da dívida, 50 mil reais. Agora me pergunte como, foi o sanduíche natural? Foi a trufa? Foi a minha autorresponsabilidade aquele lá de cima, porque ele te dá provisão. E quando ele te dá provisão, ele te dá o entendimento. E quando ele te dá o entendimento, ele te dá a sabedoria. E você parte para quê? Para ação. Você não espera acontecer, você vai lá e faz acontecer na sua vida. Uau! E foi isso que eu fiz. Eu me coloquei no lugar de esposa, coloquei meus filhos no lugar de filhos, comecei a arrumar minha casa com amor, comecei a colocar amor em tudo que eu vou fazer. E Deus foi me mostrando o meu propósito de vida através disso. Desse descer, amadurecer. Porque quando eu desci, eu virei uma semente. E essa semente, ela foi podada lá. E aí ela enfincou as raízes na presença de Deus. E agora ela está florescendo. E para ela florescer, eu preciso estar firme no meu propósito. E qual é o meu propósito de vida? Meu propósito de vida é transformar a vida de muitas mulheres que nós temos o poder em nossas mãos de destruir a nossa família ou de abençoar a nossa família. E eu tomei a decisão de abençoar a minha. Eu poderia não estar mais casada. Eu poderia não estar mais junto. Inclusive, eu estou pedindo um marido em casamento, né? 25 anos junto, já tá bom de casar, né? Ele ainda não aceitou. Mas eu tenho fé em Deus que ele vai aceitar. Porque é propósito de Deus, é um processo. E eu tenho que ter sabedoria para esperar na presença de Deus, né? Então, fui no trajeto de pagar a dívida, gente. Que tem 30 dias, 50 mil. Só que a dívida do agiota amarrou assim no rabo do burro, né? E aí, meu filho, eu ainda estou na peleja, trabalhando, e agora eu sou consultora Mary Kay, futura diretora. Eu tenho 9 rendas rendendo, não é muito, mas está rendendo. Não é muito, né? Tá rendendo. Não é muito, mas eu tenho 9 rendas rendendo. Eu tenho um bronze, eu tenho um ateliê, eu sou maquiadora, eu sou cabeleireira. Eu vendo cosméticos de cabelo, eu vendo produtos de maquiagem, eu dou aula, eu ministro cursos e agora abri minhas mentorias, porque eu não quero só uma mentoria. Vai vender máquina. Tamo junto, depois do fim. E aí é isso, eu não nasci para fazer só uma coisa, mas eu entendi o meu propósito de vida. Eu nasci para estar do lado do meu marido, do lado dos meus filhos e fazendo o que agrada o coração do Senhor, que é resgatando mulheres que, assim como eu, mulheres tolas, que não souberam se posicionar, que não souberam ser a esposa que Deus fez para você ser. Então,
Eu ainda estou na luta de pagar esses 100 mil. 100 mil não, né? Agora só falta 20, pessoal. Só falta 20. Mas só falta 20 porque é do agiota, porque o dos bancos eu já liquidei tudo. Porque banco não tem esse juro mortal, né? Para matar a gente. O agiota tem. Mas eu já falei para ele que eu não pago mais nem um centavo de juros, que eu não sou obrigada. Já paguei tudo que eu tinha para pagar. Pagar o principal agora. Porque a gente tem que ser justa, porque Deus é justo, né? E eu não vou parar. E eu abri a minha boca para contar aqui, é 1% da minha história, tá? 1%. Tem tanto testemunho para me contar para vocês, tanta coisa que vão edificar vocês. E as minhas mentorias, uma delas é: apareça e cresça, vença os seus medos. Porque nós somos limitadas por medos. Nós não vivemos o extraordinário de Deus porque nós temos medo. Nós não vivemos aquilo que Deus tem para nós porque nós temos o tal do medo. Só que o medo, ele pode ser vencido, não é perdido, porque se você perder, você vai achar. É vencido. Então, vamos vencer os medos. E a outra mentoria é resgatando mulheres e famílias, que assim como eu, quase perdi a minha. E eu não quero. É o bem mais precioso que pode existir em nossas vidas, se chama família. Tá? E para resumir a minha história, eu tenho um filho que se formou agora em engenharia civil. E tenho outro filho maravilhoso, abençoado, porque os meus filhos, eles me dão muito gosto. E tem o Moisés, que é uma bênção, que foi Deus que profetizou na minha vida. A vinda dele me mostrou, antes mesmo dele vir, que ele já era projeto de Deus para transformar o pai dele. Porque o pai dele, eu não deixei ele ser pai dos dois filhos mais velhos. Mas hoje ele é o pai do Moisés e é o pai dos outros dois também. Obrigada. E essa é a minha contribuição para vocês. Outra frase. Desista de desistir. Porque Deus, ele desistiu de desistir de você.